30 Tirania de Aço capítulo 496. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site e link na descrição. Nubli Notas. Bom, esse vídeo foi patrocinado por Nubli sublinhado no caso eu mesmo. Dentro do Palácio Real de Kufstein, em seu grande salão, estavam vários líderes proeminentes da Europa Central. O principal deles era Berengar von Kufstein, que detinha os títulos de rei da Áustria e da Boêmia. Quanto aos outros, eles incluíam o Grão-Duque da Suíça, o Duque da Baviera, bem como os duques da Saxônia, Baden e Württemberg. Esses vários líderes alemães foram reunidos para um único propósito, que era chegar a acordos sobre o futuro de seus reinos. A essa altura, as tendências da moda austríaca já haviam percorrido o sul da Alemanha como um todo, portanto, esses homens não estavam vestidos com trajes medievais de seus colegas do norte da Alemanha, mas sim em um estilo semelhante à realeza da Áustria. Entre esses homens, nenhum tinha uma aparência mais marcante do que Berengário. Se as filhas desses homens estivessem presentes para testemunhar esta ocasião, com certeza elas bajulariam o rei austríaco. Berengar, no entanto, estava interessado em quem ostentava a melhor moda, mas sim nas sérias ramificações políticas que este encontro teria no mundo ocidental como um todo. Assim, enquanto os duques discutiam entre si, ele recuou e bebeu de seu cálice. Ouvir cada uma das suas preocupações. Isso é culpa sua, Dieger, você se curvando diante de Berengar zombando de nossa aliança. Se não fosse pelo fato de estarmos permanentemente na lista de merda de Atman por ficar do seu lado, nem estaríamos aqui. Berengário apenas zombou quando ouviu essas palavras sendo ditas pelo Duque da Saxônia. Eram palavras ousadas para um homem que compartilhava a fronteira com a Áustria. No momento em que o homem viu desgosto no rosto de Berengário, sentiu um arrepio na espinha e tentou recuar em sua declaração. Isso não quer dizer que o rei da Áustria não seja digno de servir, mas suas ações cuspiram em face do sacrifício que milhares de nossos homens fizeram no campo de batalha nos últimos anos. O jovem rei da Áustria não se preocupou em responder a este comentário. Em vez disso, ele permitiu que seu mais novo animal de estimação o fizesse. Dieger estava mais do que disposto a defender suas ações e rapidamente informou a seus ex-aliados o motivo pelo qual se ajoelhou diante da coroa austríaca. Olha ao seu redor, Sivert, seu velho tolo. Enquanto lutamos por um título sem sentido, o rei Berengário elevou seu status além de qualquer rei comum. Você viu as maravilhas tecnológicas que são comuns nesta terra. Você viu as armas do exército austríaco empunha os navios que compõem sua marinha. Você honestamente acha que temos chance de derrotar este poderoso reino? Só há uma solução para esta guerra mesquinha por uma coroa inexistente. Ajoelhe-se diante de Berengário e proclame o verdadeiro rei da Alemanha. O que a linhagem importa quando confrontada com um poder avassalador? Se vocês, tolos teimosos, não se submeterem à coroa da Áustria como eu, garanto-lhes, apenas sangue e morte aguardam suas terras. Berengar ergueu a sobrancelha ao ouvir este último ponto, embora tivesse ganhando a reputação de conquistador totalmente implacável. Seus planos para a Alemanha, caso fosse necessário unificá-la pela força, eram na verdade bastante indulgentes não apenas com seus exércitos, mas principalmente seu povo. Para Berengário, o povo alemão era seu povo, e ele não desejava derramar mais sangue do que o necessário para uni-los sob uma bandeira. Apesar de suas verdadeiras intenções, ele não deixou claro, pois o discurso de Dieger estava influenciando os homens que se reuniram em Kufstein. Os 3 duques aqui presentes, que ainda não haviam se submetido a Berengário, perceberam exatamente o que o futuro implicava. Com isso em mente, o Duque de Baden finalmente quebrou o silêncio antes de fazer uma pergunta a Berengário. Desculpe-me se estou deslocado, Majestade, mas não posso mais guardar minha curiosidade para mim mesmo. Se me permitir fazer uma pergunta simples, ficarei muito honrado. Os outros duques olharam para o orgulhoso Duque de Baden com admiração. Esse homem era realmente o Duque que todos conheciam? Nunca no passado ele respondera com tanto respeito diante da autoridade e, no entanto,
Aqui agora ele estava praticamente rastejando aos pés de Berengário. O rei austríaco se divertiu com a natureza excessivamente educada do pedido do Duque de Baden e simplesmente respondeu com um aceno de cabeça silencioso, significando sua aprovação para fazer a pergunta que atormentava sua mente. O Duque de Baden respirou fundo antes de fazê-lo. Qual é a extensão de suas ambições, Berengar von Kufstein? Ao ouvir isso, Berengário sorriu graciosamente, antes de responder a pergunta com muito entusiasmo. Minhas ambições são simples, Duque Kurt von Zähringen. Pretendo unificar o povo alemão deste mundo em um único império, e não uma confederação que pretende ser a sucessora dos antigos romanos. Não, pretendo criar um império alemão, aquele cujo poder e influência se estenderão a todos os cantos deste mundo. Não se engane, senhores, eu tenho a capacidade de fazer isso e não vou parar por nada para alcançar meus objetivos. Estou bem ciente de que o bastardo de Luxemburgo planeja lutar contra mim até seu último suspiro, e se esse é seu desejo, então que assim seja. Entendo que ganhei a reputação de ser implacável com meus inimigos. Claro, isso não significa que eu não tenha nenhuma forma de generosidade para com aqueles que me apoiam no fundo de seus corações. Chegou a hora de cada líder do mundo alemão tomar sua decisão. Você se ajoelha diante do poder da coroa austríaca e reconhece a mim e a minha dinastia como soberanos sobre todos os alemães? Ou você vai escolher a morte? Essas são as duas únicas opções disponíveis para todos vocês. Não se sinta pressionado a dobrar o joelho para mim se não quiser. Como convidados em meu reino, vocês terão passagem segura de volta para seus reinos. No entanto, se você sair daqui neste dia sem se curvar diante de mim, assumirei que você fez sua escolha aí. Da próxima vez que nos encontrarmos, não serei tão misericordioso. Apesar de ele dizer o contrário, havia uma forte pressão na atmosfera. O brilho assassino no único olho-são de Berengário praticamente fez com que os três duques sufocassem sob o jugo de sua tirania. Dieger havia feito uma observação válida anteriormente. Depois de testemunhar uma exibição das armas da Áustria no início do dia, nenhum único homem nesta sala estava confiante em derrotar Berengar. Na verdade, eles começaram a duvidar seriamente da capacidade da cristandade como um todo para derrotar o exército real austríaco. Agora eles foram instruídos a fazer uma escolha: ajoelhar-se diante de outro homem ou morrer. Embora Berengário lhes tivesse garantido uma passagem segura de volta para suas casas, eles sabiam que era apenas uma questão de tempo até que os exércitos austríacos invadissem suas terras como uma horda voraz de gafanhotos. Diante de tais opções, apenas um tolo escolheria a morte. Assim, os três duques do sul e leste da Alemanha, que ainda não haviam jurado servir a Berengário, ajoelharam-se diante do rei austríaco como se fosse a coisa mais natural a se fazer. Não apenas eles, mas também os outros que juraram fidelidade a Berengário mais uma vez se ajoelharam e repetiram o voto de vassalagem. Estar cercado por tantos nobres poderosos, jurando fidelidade a ele, trouxe uma sensação de euforia a Berengário. Quando terminaram, um sorriso cruel se espalhou pelos lábios de Berengário enquanto ele proferiu as palavras que mudariam o status desses homens e suas famílias para o resto da história. Todos vocês aqui hoje, exceto um, se ajoelharam diante de mim como um duque. Sob o poder concedido a mim como rei da Áustria, eu concedo a vocês permissão para ascender como grão-duques de seus respectivos reinos. Os vários homens se entreolharam em choque, embora fosse apenas uma mudança de título. Para se tornarem conhecidos como grão-duques elevaram sua posição a de monarcas, em vez de apenas mera alta nobreza. No entanto, a próxima declaração de Berengário depois que eles se levantaram os surpreendeu ainda mais. Hoje marca uma grande ocasião que certamente será lembrada até o fim dos tempos. Hoje, eu, o rei Berengário von Kufstein, na presença de meus maiores vassalos, anúncio a formação da Confederação da Alemanha do Sul, a ser presidida perpetuamente por o Reino da Áustria e a dinastia von Kufstein. Como membros desta confederação, concedo-lhes o privilégio de introduzir as inovações tecnológicas que fizeram da Áustria o maior reino do mundo.
Quanto mais você provar sua lealdade a mim e a minha casa, mais você será recompensado a esse respeito. Sirva-me bem, e você verá sua riqueza e poder subir a novas alturas. Traia a mim e aos homens ao seu lado, e você deve esperar a mais feroz das retaliações. Posso considerar apenas a sua morte e de sua casa um preço adequado para tal traição. Lembre-se bem, senhores, vocês escolheram se juntar a mim em uma jornada vitalícia para ver o estabelecimento de um grande império alemão, e agora que juraram lealdade a mim e à minha casa, espero que cumpram suas obrigações. Agora tenho certeza de que todos vocês têm seus negócios, que devem ser resolvidos agora que você jurou servir a mim. Vocês são livres para voltar para suas casas como grão-duques, com todo o prestígio que acompanha um título tão elevado. Espero ver grandes reformas sendo instituídas em seus reinos nos próximos meses. Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. Até nos encontrarmos novamente, senhores. Depois de dizer isso, Berengário ergueu seu cálice no ar e tomou um gole de vinho antes de partir do grande salão de seu palácio, deixando os recém-criados grão-duques da Confederação da Alemanha do Sul sozinhos em um estado de excitação e desespero. Embora eles tenham subido na nobre hierarquia e obtido acesso a alguns dos segredos da Áustria, no final das contas, eles juraram a si mesmos, sua família e seu povo ao serviço de um tirano. Tirania de Aço capítulo 497. Sentado no lombo de um brilhante corcel cor de chocolate estava um homem vestido da cabeça aos pés com trajes únicos da Índia medieval. Este homem se chamava Ivar Tomar e era filho do atual regente do Império Nagpur, que fica no canto noroeste do subcontinente indiano. Normalmente, ele não se incomodaria em perder o tempo necessário para viajar para o mundo ocidental e, no entanto, apesar de suas reservas, receberá ordens do menino imperador da área Tomara para empreender tal viagem. Ao longo de suas viagens, Ivar tinha visto muitas paisagens incríveis, desde o vizinho Império Turco-Persa que pertencia aos Timúridas, até a reluzente cidade de Constantinopla, que atuava como porta de entrada para o mundo ocidental. No entanto, nada que ele tinha visto até agora o preparou para o país das maravilhas tecnológico que era o Reino da Áustria. Tendo desembarcado em Trieste depois de fretar uma balsa do poderoso Império de Bizâncio, os nobres indianos não podiam acreditar em seus olhos. A escala dos navios que estavam no porto estava além de qualquer coisa que ele já tivesse visto. Embora a frota austríaca ainda não tivesse sido totalmente adaptada para uma classe de fragatas revestidas de ferro, ainda havia várias delas em exibição na principal cidade portuária do Reino Ocidental. Embora esta nova classe de navio de guerra ainda não tivesse sido revelada ao mundo, Ivar teve um primeiro vislumbre do futuro que estava no horizonte. Não foram apenas as maravilhas tecnológicas que eram os couraçados movidos a vapor que chamaram a atenção do nobre indiano, mas também as muitas fábricas que existiam na cidade portuária, projetadas para auxiliar na construção de embarcações navais e mercantes. Cada aspecto desta cidade foi projetado em torno de duas facetas da vida, manufatura e comércio. A arquitetura clássica alemã foi combinada com as necessidades modernas, como encanamentos e fogões a lenha, para criar uma cidade lindamente esculpida e limpa, livre de resíduos e lixo comumente encontrados nas ruas de outras cidades ao redor do mundo. O tradutor que havia sido contratado para a viagem durante sua breve estada em Constantinopla tinha uma expressão presunçosa no rosto. Esta não foi a primeira vez que visitou Trieste, nem seria a última. Em mais de uma ocasião, ele havia atuado como tradutor para quem procurava fazer negócios na Áustria. Ao longo dos anos, o homem viu o pequeno reino passar de um ducado atrasado para o reino mais poderoso da Europa Central e talvez do mundo ocidental como um todo. Magnífico, não é? No entanto, se você acha que Trieste é grande, espere até entrar na capital deste reino. Kufstein é mais do que apenas uma cidade. É uma fortaleza inexpugnável protegida por várias camadas de paredes, cada seção montada com canhões temíveis e uma guarnição em tempo integral na casa dos milhares. Em resposta a esse comentário, Ivar acenou com a cabeça em silêncio, boquiaberto enquanto contemplava a cidade de Trieste.
Embora Trieste fosse uma importante cidade portuária, ela empalidecia em comparação com a grandeza de Kufstein, a capital do Reino da Áustria. Algo que Joar e sua delegação estavam prestes a entender. Com um sorriso no rosto, o tradutor conduziu a delegação indiana em direção à estação ferroviária, onde embarcariam no próximo vagão e viajariam para Kufstein da maneira que se tornou mais comum para visitantes ricos. Joar e seus companheiros ficaram surpresos com o que viram enquanto caminhavam pelas ruas. No entanto, quando testemunharam o trem entrar na estação, mal podiam acreditar em seus olhos. Este gigante de um veículo operado inteiramente sem o poder de bestas de carga. Que mágica os austríacos conjuraram para fazer tal coisa? O nobre indiano ficou tão surpreso com o trem que soltou um suspiro quando viu pela primeira vez. Os austríacos que embarcaram nos vagões não prestaram atenção ao choque do estrangeiro, pois tal coisa se tornara comum. Joar e seus companheiros compraram passagens de primeira classe por uma quantia substancial. Portanto, eles receberam seu próprio vagão de trem, mas não ficaram nem um pouco arrependidos por gastar tanto ouro. Em vez disso, eles contemplaram a cabana magnificamente trabalhada com admiração. O vagão não apenas era mobiliado com os melhores sofás, mas também tinha seu próprio bar pessoal, junto com seu próprio barman pessoal e até mesmo alguns atendentes de quem eles podiam pedir comida. Este vagão de primeira classe realmente valia o preço do ingresso, supondo que alguém tivesse dinheiro para gastar e estivesse em uma longa viagem. Joar desfrutou de refeições preparadas na hora no vagão da cozinha e das iguarias austríacas que eles criaram com uma combinação de vinhos finos, destilados, bebidas combinadas e cervejas alemãs saudáveis. Ele ainda nem havia chegado ao Palácio Real e, no entanto, sentia-se tratado com o luxo que só um rei poderia entender. De todas as suas visitas diplomáticas, nenhuma foi mais extravagante do que esta, e ele ainda não havia conhecido seu anfitrião. Verdadeiramente, a Áustria superou suas expectativas em todos os sentidos. Quando Joar não estava saboreando as refeições ou as bebidas, ele olhava maravilhado pela janela enquanto os campos férteis da Áustria, que eram mantidos por uma pequena quantidade de fazendeiros e suas máquinas movidas a cavalo, passavam por ele. Mesmo depois de entrar nos Alpes, a agricultura mecanizada do Reino da Áustria continuou a exibir seu domínio. A viagem de Trieste a Kufstein durou algumas horas e, quando os nobres indianos desceram do trem e entraram na cidade, ele mal podia acreditar em seus olhos. A grande catedral de Kufstein, assim como as outras obras-primas arquitetônicas que foram criadas, elevou-se no céu acima dos muitos cortiços de enxaimel e luxuosas vilas. À distância, nas colinas acima da cidade-fortaleza, estava a gigantesca estátua de bronze de Berengário e seu corcel caído Ervin, olhando para a cidade e seu povo como seu protetor eterno, sua espada apontada na direção de Roma. Com o sol brilhando em sua superfície metálica, Joar sentiu como se tivesse pisado em um reino pertencente a um conto de fadas. Sob a direção do tradutor, Joar e sua delegação receberam passes de visitante para a cidade e foram autorizados a permanecer por um total geral de 90 dias a mais, e as autoridades locais os prenderiam como imigrantes ilegais. Tendo sido aprovados para uma visita diplomática, eles seguiram para o Palácio Real Austríaco, onde os guardas começaram a verificar seus documentos para verificação. Depois de alguns momentos, os homens confirmaram que a delegação indiana era válida, antes de verificar se havia armas em potencial. Uma busca minuciosa foi realizada onde eles foram aprovados para entrada. Quando Joar finalmente entrou no pátio do Palácio Real da Áustria, ele sentiu como se tivesse perdido o fôlego. Um palácio tão grande e maravilhoso era maior do que qualquer coisa que existisse em sua terra natal. No final das contas, ele foi forçado a acalmar seus nervos antes de entrar no Palácio Real, onde os servos o conduziram ao grande salão, onde Berengar estava sentado em seu trono esperando por seus convidados do Oriente. Depois de testemunhar o grande trono do Palácio Real e o rei de cabelos dourados e olhos azuis sentado nele, até mesmo Joar se sentiu compelido a se ajoelhar diante dessa poderosa figura. Os nobres indianos foram os primeiros a fazê-lo.
onde sua delegação acompanhou suas ações. O silêncio prevaleceu por alguns momentos antes que Ishwar pudesse reunir e expressar seus pensamentos de maneira calma e controlada. Permita-me apresentar-me. Sou Ishwar Tomara, primo de Sua Majestade Darya Tomara e representante pessoal do poderoso Império Nagpur. Embora, sinceramente, depois de testemunhar a riqueza e a prosperidade de seu reino, me sinta envergonhado de dizer tal coisa. Eu viajei um longo caminho, em nome do meu povo, com um único propósito: para negociar com Vossa Majestade e, com sorte, obter as armas que seu povo chama de arquebuse. Berengar apoiou o queixo no punho enquanto ouvia as palavras ditas pelo tradutor, que agia como uma ponte de comunicação entre ele e o embaixador do Império Nagpur. Verdade seja dita, ele desconhecia sua existência até há relativamente pouco tempo, quando foi alertado por seu departamento de imigração sobre o pedido de visita diplomática do Império Indiano. Para se preparar para esta reunião, Berengário vasculhou muitos documentos antigos, aprendendo tudo o que podia sobre este império moribundo no leste. Ele ficou impressionado com sua rica história e como ela diferia da linha do tempo de sua vida passada. No entanto, ele estava interessado em sua política atual, sobre a qual tinha poucas informações. Graças aos esforços de Linde ao longo dos anos, sua rede de espionagem agora era vasta e, com um pouco de esforço, ele conseguiu reunir algumas informações precisas sobre os assuntos atuais da corte do Império Nagpur. Assim, ele sabia que esse jovem era filho do verdadeiro poder por trás do trono de Nagpur. Foi com isso em mente que Berengário exibiu uma fachada graciosa ao contemplar o embaixador indiano e recebê-lo em sua casa. Eu sou Rei Berengário von Kufstein, primeiro do meu nome. Permita-me dar-lhe as boas-vindas em minha casa e reino. Tenho certeza de que sua jornada foi longa e cansativa. Você e sua delegação são mais do que bem-vindos para se sentar à minha mesa para o próximo no que diz respeito ao comércio entre nossos dois reinos. Isso pode esperar para outro dia, quando todos vocês estiverem bem descansados. Ishwar teve uma boa impressão de Berengário, apesar de governar um reino tão rico e poderoso que continha maravilhas tecnológicas com as quais ele nunca poderia sonhar. Ele ainda agia graciosamente diante de visitantes estrangeiros, de um império moribundo muito longe de suas fronteiras. Assim, ele agiu com igual respeito ao responder ao convite de Berengário. Sua hospitalidade é muito bem-vinda e estou ansioso para compartilhar uma refeição com sua família. Ao ouvir isso, Berengário sorriu mais uma vez e levantou-se de seu trono, onde conduziu Ishwar e sua delegação para a sala de jantar. As negociações entre seus dois reinos estavam apenas começando. Tirania de Aço capítulo 498. Berengário sentou-se à cabeceira da mesa. No lado oposto estava o embaixador do Império Anandpur. Sua delegação o cercava da mesma forma que a família de Berengário o cercava. Os representantes dos dois reinos opostos conversavam enquanto o vinho era servido pelos servos e a comida era preparada. O rei austríaco tomou um gole de seu cálice dourado antes de falar sobre indagar sobre os eventos atuais do outro lado do mundo. Então me diga, Ishwar, como é viver no Império Anandpur? Ainda não estive nessa parte específica do mundo, embora eu gostaria muito de ver a glória da Índia com meus próprios olhos pelo menos uma vez durante esta vida. Ishwar ergueu os olhos de sua taça de vinho com uma expressão complicada no rosto. Ele sabia que o império de sua família estava a uma guerra civil de ser completamente desintegrado e, embora normalmente negasse isso para garantir que o prestígio de seu outrora poderoso império permanecesse intacto aos olhos dos estrangeiros, os locais que ele testemunhou na Áustria o humilharam tanto. Que ele não poderia muito bem, de boa fé, manter sua habitual fachada confiante. Assim, com um suspiro pesado, ele revelou uma resposta honesta sobre o estado de sua terra natal. Foram-se os dias de glória do nosso império. Em vez disso, a corrupção é abundante dentro da aristocracia, e meu pai, o regente, está apenas vivendo sua fantasia de ser um imperador rico enquanto o reino de nossa família desmorona ao nosso redor. Sinceramente, ele prefere gastar a despesa de adquirir suas armas em festas luxuosas e concubinas exóticas. No entanto,
O menino imperador ainda tem algum grau de autoridade e está muito interessado em comprar suas armas. Para que uso ele tem em mente? Eu não sei. Talvez ele aspire a conquistar nossos vizinhos do sul em uma última tentativa de restaurar a glória de nosso império moribundo. Ou talvez o menino tenha medo de que os muçulmanos do oeste estejam planejando outra invasão, já que eles continuaram a perseguir a riqueza de nossas terras nos últimos séculos. Não deve ser segredo para um reino tão rico e poderoso como o seu que o Império Timúrida está reunindo tropas. Infelizmente, nossa rede de espionagem é subfinanciada e repleta de incompetência. Portanto, não sabemos ao certo se eles planejam atacar nossa fronteira ocidental ou atacar seus vizinhos a oeste. O rei austríaco tomou um gole de seu vinho enquanto ouvia a história do embaixador. Ele ficou bastante surpreso por não se preocupar em apresentar uma imagem de poder e glória, mesmo que seu reino estivesse realmente em declínio. Afinal, sempre se deve negociar a partir de uma posição de poder. Apesar disso, Berengário sentiu-se inclinado a dar ao embaixador algumas boas notícias para ajudá-lo a animá-lo. Você não precisa se preocupar tanto com o Império Timúrida, pelo menos não por enquanto. As tropas que eles estão preparando para a guerra não são destinadas ao seu império. Ao invés disso, eles buscam recuperar a terra sagrada do Império Bizantino, conflito do qual minhas tropas certamente participarão. Eu prometo a você que quando meus exércitos terminarem de lidar com essa pequena geada deles, eles não terão forças para invadir suas fronteiras por mais 100 anos. A confiança que transparecia de cada palavra que saía da boca de Berengar era suficiente para encantar o embaixador da Índia, porém ainda havia uma pitada de dúvida em sua mente em relação às palavras de Berengário, e assim ele perguntou sobre a fonte dessa informação. Como você pode ter tanta certeza disso? Em resposta a esta pergunta, Berengário sorriu antes de acenar com a cabeça para sua segunda esposa, que imediatamente soube o que Berengário estava insinuando. Ela suspirou antes de revelar sua estimada posição dentro do governo austríaco. Como meus agentes se infiltraram em todas as grandes civilizações oeste do Indo, quando se trata da inteligência austríaca, nos orgulhamos de nossa capacidade de obter e verificar informações precisas de todo o mundo ocidental. O Império Timúrida planeja lançar uma jihad contra Bizâncio. Ao fazer isso, eles planejam trazer o poder dos sultanatos mamelucos e jalaíridas para o seu lado enquanto fazem uma última tentativa de recuperar a terra sagrada do Império Ortodoxo. Ishar ficou chocado ao ouvir não apenas o rei da Áustria, mas sua rainha estar tão confiante em sua capacidade de prever com precisão os movimentos de seus inimigos. Embora houvesse uma frase específica que chamou sua atenção. Assim, ele pediu esclarecimentos sobre isso. Última tentativa? Como você sabe que esta será sua última tentativa? Ao ouvir essa pergunta, Berengário e Linde começaram a rir. Depois de alguns momentos, Berengar girou o vinho em seu copo antes de deixar clara sua posição sobre o jihad. Quando eu terminar com o mundo muçulmano, eles nunca mais ousarão marchar sobre o mundo ocidental. O preço de sua arrogância será pago com o sangue de milhões de pessoas. Eles entenderão o domínio da Áustria e seus aliados, ou eles enfrentarão a extinção. O povo alemão não tem paciência para suportar séculos de guerra amarga simplesmente porque a fé do sarraceno dita que todos devem se curvar diante de seu Deus. Nem se deve esperar que meu povo faça. De uma forma ou de outra, esta será a última jihad. Vou me certificar disso. Mais uma vez, Ishar e a delegação de Anandpur ficaram surpresos ao ver a confiança ilimitada no rosto de Berengário enquanto ele falava sobre por fim as invasões do Islã no oeste. Durante séculos, as fés cristã e muçulmana foram rivais ferrenhas e, embora nessa linha do tempo os cristãos tenham sido vitoriosos nas cruzadas, ao fazê-lo restauraram o poder de seus aliados bizantinos. O ressentimento entre os dois povos nunca cessou, nem as hostilidades. Afirmar com tanta ousadia que ele seria o responsável por acabar com a rivalidade de séculos entre a Europa e o Oriente Médio seria considerado um ato de arrogância por qualquer outra pessoa, mas depois de testemunhar as maravilhas tecnológicas do Reino da Áustria, Ishar estava inclinado a acreditar que Berengário falava a verdade. Assim,
O embaixador riu antes de tomar um gole de seu vinho. Seu pai jamais acreditaria nas coisas que presenciara em sua visita à Áustria, nem se importaria com as palavras de arrogância ditas por esse rei estrangeiro. No entanto, Ishwar estava determinado a ver se as palavras de Berengário se tornariam realidade. Ele sorriu graciosamente antes de responder a este estranho homem do oeste. Eu gostaria muito de ver sua visão se tornar realidade. Berengário não respondeu a este comentário. Em vez disso, os criados entraram na sala e trouxeram a refeição que havia sido preparada para esta ocasião. Depois de mergulhar na requintada cozinha austríaca, Berengar percebeu que agora seria um ótimo momento para se envolver no comércio de especiarias. Assim, depois de dar uma mordida em seu schnitzel, Berengário dirigiu-se ao embaixador estrangeiro. Você disse anteriormente que queria comprar armas do meu reino. Isso pode ser arranjado por um preço justo. No entanto, também tenho interesse em estabelecer laços comerciais entre nossos dois reinos, e quero dizer mais do que apenas um mero negócio de armas. Por algum tempo, tive que usar o Império Bizantino como um procurador para obter certos bens do mundo oriental. Agora que estou me encontrando pessoalmente com um representante do Império Anandpur, gostaria de saber se você está interessado em exportar algumas de suas especiarias para o reino da Áustria. Depois de ouvir isso, Ishwar ficou animado. A Áustria parecia ser absurdamente rica, e estabelecer um comércio com eles em termos de especiarias era uma boa maneira de adicionar outro fluxo de receita ao tesouro, que agora estava se esgotando. Assim, ele rapidamente acenou com a cabeça antes de fazer a pergunta em sua mente. Isso pode ser possível. Diga-me, que tipos de especiarias você tem em mente? Berengar fingiu pensar sobre isso por alguns momentos antes de citar algumas especiarias que vieram para o oeste por causa da colonização britânica da Índia em sua vida passada. De repente, gostaria muito de introduzir açafrão, coentro, feno grego, canela, cominho, pimenta do reino, gengibre e cardamomo na paleta austríaca. O que você diz? Você tem autoridade para começar enviando isso para o meu reino em massa? Garanto a você que viajar para o mundo ocidental será muito mais conveniente em alguns anos. Ishwar acenou com a cabeça com um sorriso agradável no rosto, antes de dar uma mordida em seu schnitzel. Embora fosse muito diferente da culinária que estava acostumado, ele parecia gostar enquanto seu sorriso aumentava ainda mais depois de provar a boa cozinha austríaca. Não é um problema. Garanto-lhe que qualquer demanda que seu reino tenha, nós temos capacidade de fornecer. O maior problema é levar as mercadorias para suas terras. Anandpur fica muito longe da Áustria e não há linha direta a caminho pelo mar. Berengar balançou a cabeça ao ouvir isso enquanto exibia um sorriso confiante. Não se preocupe, eu tenho uma aliança com o Império Bizantino. Você simplesmente precisa levar suas mercadorias para o Mar Vermelho, e meus mercadores farão o resto. Ao ouvir isso, Ishwar sorriu antes de acenar com a cabeça em concordância. Muito bem. Estou ansioso para fazer negócios com você. Com isso dito, Berengar e Ishwar continuariam a desfrutar do banquete até tarde da noite. Ao fazer isso, iniciando um próspero comércio entre seus dois reinos. Tirania de Aço capítulo 499 Berengar acordou bem cedo para sua rotina de exercícios matinais. Depois de uma manhã de corrida e levantamento de pesos, ele imediatamente começou a treinar com a espada. Mais de 5 anos se passaram desde que ele pegou uma espada pela primeira vez e, embora raramente se encontrasse encarando a lâmina de um oponente no campo de batalha atualmente, ele ainda se dedicava ao treinamento com as armas. No entanto, nos últimos anos, ele havia introduzido um novo exercício em sua rotina diária. E estava no meio disso agora. Vestido com um pouco mais que uma cueca boxer, Berengar encarou seu oponente com um olho bom. Os dois homens seminus estavam a vários metros de distância, o que Berengar aproveitou para diminuir a distância e cair sobre um joelho. Num piscar de olhos, Berengar penetrou nas defesas de seu oponente e agarrou suas pernas, onde ergueu o homem no ar e o carregou alguns metros antes de jogá-lo na superfície acolchoada e espessa abaixo. No entanto,
Ao contrário das regras tradicionais de luta livre de sua vida passada, esse conflito não terminou em ponto. Em vez disso, os dois homens lutaram por uma posição superior, resultando em Berengar pegando as costas do homem. Com as pernas enroladas no tronco do homem como um triângulo corporal, o jovem rei da Áustria travou um mata-leão, onde se comprimiu na garganta do adversário como uma anaconda. Depois de um único segundo, o outro homem bateu, resultando em Berengar liberando sua posição de controle e se levantando. A luta livre era um marco na cultura medieval da Europa e era um esporte para a nobreza de muitos reinos. No entanto, Berengar mudou as regras na Áustria para ser um meio mais eficiente de combate e autodefesa. Partindo da memória de seu treinamento combativo de seus anos no exército do Zauá, Berengar incorporou seu conhecimento limitado do jiu-jitsu brasileiro à variante austríaca de luta livre e, ao fazê-lo, criou uma nova geração de arte marcial para este mundo. O grappling austríaco havia se tornado cada vez mais avançado nos últimos anos, pois muitos praticantes experimentavam finalizações em um padrão seguro estabelecido pela coroa da Áustria. A essa altura, ele havia sido apresentado aos jovens como um esporte escolar e podia ser visto em muitas das instituições de ensino públicas e privadas que se espalharam pelo reino como competição. Claro, quando Berengar estava treinando com seu oponente, ele não sabia que o seu convidado do Império Anhangpur havia encontrado o caminho para o ginásio embutido no palácio de Berengar. Ao testemunhar o fascinante esporte de combate, Ishwar bateu palmas e assobiou quando Berengar afundou no estrangulamento. Embora ele não soubesse o quão eficaz era tal coisa, era evidente que o oponente do rei da Áustria estava em seu último suspiro no momento em que bateu. Quando Berengar fitou o hóspede estrangeiro com seu único olho bom, sorriu antes de fazer um comentário sobre sua aparição prematura. Você gostaria de se juntar a mim para um pouco de esporte? Ao lado de Ishwar estava o tradutor que transmitiu as palavras de Berengar ao homem. Ao ouvir esse desafio, ele riu. Ele instantaneamente se despiu para um traje semelhante ao de Berengário. Quanto ao parceiro de treino de Berengário, ele deu um passo para trás enquanto os dois homens circulavam um ao outro. O embaixador de Anhangpur se gabou ao se aproximar do rei austríaco. Tem certeza disso? Quero que saiba que sou um mestre de Kalaripayattu, a arte marcial do meu país. Berengário lutou para conter o riso ao ouvir isso. Em sua mente, havia memórias de uma época em que as artes marciais desarmadas eram misturadas com perfeição em um esporte de combate brutalmente eficaz. Embora tivesse pouco treinamento em artes marciais mistas, ele tinha uma vasta experiência com a variante do exército do Zauá conhecida como combativa. Ele até havia vencido algumas competições organizadas pelo exército. Quando comparado com Kalaripayattu, que era conhecido pelos lutadores como uma das artes marciais tradicionais menos eficientes, Berengar não tinha medo. Em vez disso, ele estava cheio de confiança ao desafiar corajosamente o embaixador indiano. Quem ousa, vence. Depois de ouvir a tradução dessas palavras, Ishwar juntou-se a Berengar na risada antes de perguntar sobre o conjunto de regras. Diga-me, quais são as regras da nossa pequena competição? Ao ouvir isso, Berengar ficou animado. Uma de suas maiores reclamações sobre as artes marciais mistas de sua vida passada era que havia muitas regras desnecessárias adicionadas ao longo dos anos, e seu antecessor conhecido como Vale Tudo, ou no Oldsbarrede, havia sido banido há muito tempo. Nos países mais civilizados do mundo moderno. Refletindo sobre isso, Berengário criou um interessante conjunto de regras. Ao fazer isso, ele respondeu com um sorriso perverso enquanto levantava 3 dedos para seu convidado indiano. Existem 3 regras para nossa competição. Regra número 1, não morder. Regra número 2, sem arrancar os olhos. E regra número 3, sem golpes na virilha. Todo o resto é um jogo justo. O vencedor será determinado por nocaute, finalização ou se um lutador não é mais capaz de se defender de forma inteligente. Quanto ao árbitro, meu sparringer que servirá de testemunha. Ishwar sorriu e acenou com a cabeça concordando com esses termos, antes de se gabar mais uma vez. Muito bem, prepare-se para ser derrotado.
O embaixador indiano imediatamente saltou para um chute chamativo enquanto Berengar apenas sorria antes de agarrar a perna do homem e derrubá-lo de costas com uma varredura. Em vez de seguir para matar. Em vez disso, Berengário decidiu se divertir um pouco com sua presa. Ele deu um passo para trás e assumiu uma guarda alta enquanto enfiava o queixo no pescoço. Ishwar imediatamente se limpou. Ele não tinha mais um sorriso arrogante no rosto. Em vez disso, ele ficou bastante furioso porque seu ataque não atingiu o sucesso que ele esperava. Ele avançou em direção a Berengar antes de dar alguns socos, que o rei austríaco rapidamente defendeu antes de contra-atacar com um jab, um gancho de direita e um chute na perna, que instantaneamente fez o homem tropeçar. Berengar não conteve seus golpes, e um chute de perna cruel foi bastante debilitante para os não iniciados. Felizmente para Ishwar, Berengar era um amador no kickboxing. Assim, seus golpes não continham a quantidade de força que um kickboxer mais experiente usaria. Ainda assim, foi mais do que Ishwar esperava. O homem rapidamente tentou se levantar, porém, infelizmente para ele, enquanto se levantava, Berengar agarrou a parte de trás de sua cabeça e a puxou com uma joelhada selvagem na testa, derrubando no chão em um estado atordoado. Berengário não foi tão misericordioso desta vez, e imediatamente passou pela guarda do homem antes de colocar uma joelhada em sua barriga, onde acertou uma série de golpes poderosos na cabeça do homem. Seus nossos dedos e cotovelos nus bateram no rosto do embaixador de Anandpur, cada um mais cruel que o anterior, até que finalmente o homem não foi mais capaz de se defender. Quando isso ficou claro para o árbitro, ele puxou Berengar de seu oponente, sinalizando sua vitória. O rei austríaco levantou-se de sua posição ajoelhada e estendeu a mão para apoiar o homem cujo rosto ele espancara até sangrar. Depois de recuperar sua clareza, Ishwar aceitou a bondade de Berengar e foi posto de pé. Ele ficou menos indignado do que Berengar esperava inicialmente e, em vez disso, tinha um sorriso estúpido no rosto quando perguntou a Berengar sobre as habilidades que ele havia usado para vencê-lo. O que foi isso agora? Era como se as técnicas desarmadas do meu império fossem totalmente inúteis. Berengar riu ao ouvir isso antes de informar o homem sobre o que ele havia usado para espancá-lo. Austríaco grappling e kickboxing. Quando combinados, é possivelmente a forma mais eficiente de combate desarmado neste mundo. Berengar não estava mentindo, embora tivesse um conhecimento limitado de artes marciais. Havia muitos gênios marciais em seu país que ficavam felizes em serem pagos para espancar outros homens. Assim, após a introdução do grappling austríaco, que era uma mistura do tradicional wrestling europeu, e do jiu-jitsu brasileiro, além do kickboxing austríaco, que tinha regras semelhantes às de Letway, também conhecido como kickboxing birmanês em sua vida passada. Os vários artistas marciais de seu reino trabalharam incansavelmente para melhorar as técnicas rudimentares que seu rei os havia apresentado. Com ênfase na praticidade, ao invés da tradição, os últimos anos causaram um crescimento explosivo nas artes marciais. Não demoraria muito para que uma arte marcial mista verdadeiramente eficaz, como o antigo Pancration grego, ressurgisse no coração da Europa. Ishwar limpou o sangue do nariz antes de fazer a Berengar a pergunta que estava em sua mente. Você pode me ensinar? Em resposta a isso, Berengar suspirou e balançou a cabeça. Receio não ter tempo suficiente para ensiná-lo. Isso fez com que uma expressão de desânimo aparecesse no rosto do embaixador indiano até que ele ouviu as próximas palavras de Berengar. Mas eu conheço alguém que pode. Berengar mais tarde apresentaria para uma das academias de artes marciais austríacas que surgiram na cidade de Kufstein nos últimos anos. Combate. Tirania de Aço capítulo 500. Tendo lutado ao máximo, Berengar e o embaixador do Império Angapur se retiraram do ginásio. Berengar tomou banho em sua suíte real, e Ishwar o fez no banheiro anexo a seu quarto. Depois de limpar o suor e o sangue de seus corpos, eles retornaram ao grande salão, onde Berengar sorriu ao ver o embaixador, onde expôs os planos que tinha para o dia. Você disse que estava interessado em comprar armas do meu reino,
Bem, hoje vamos pegar o trem para Innsbruck, que é onde fabricamos a maioria das armas disponíveis para exportação para reinos estrangeiros. Não será uma viagem longa, portanto, não há necessidade de embalar provisões. Devemos estar de volta a Kufstein na hora do jantar. Depois que o tradutor transmitiu os pensamentos de Berengar ao embaixador, ele sorriu e acenou com a cabeça antes de aceitar a gentileza de Berengário. Muito bem, mostre o caminho. O rei austríaco conduziu seu convidado até a estação ferroviária, onde embarcaram no trem particular de passageiros reservado para a família real. Berengar fez de tudo para garantir que sua família tivesse espaço suficiente para comer, brincar, dormir e tomar banho em qualquer longa jornada que pudessem fazer pelo futuro Império Alemão. Todo esse trem não era apenas 100% dedicado à família real e os servos que eles levavam com eles, mas também era totalmente blindado para proteger contra uma variedade de ameaças, incluindo as mais modernas armas leves austríacas. Apesar de ser blindado, de longe não parecia um veículo blindado. Na verdade, parecia quase exatamente igual a um trem de passageiros padrão, tornando difícil identificar em qual trem a família real estava em um determinado momento. Depois de entrar no veículo, Ishar ficou surpreso ao ver que eles decoravam o interior de maneira ainda mais extravagante do que o vagão de trem de primeira classe que ele havia levado para Kufstein apenas um dia antes. Na verdade, pode-se afirmar que era um palácio móvel, com as despesas que Berengar gastou para garantir que sua família viajasse com luxo. Quando Berengar viu a expressão boquiaberta do homem, ele simplesmente riu antes de se sentar em um sofá de veludo preto. No momento em que ele fez isso, uma bela e jovem criada apareceu ao seu lado e entregou uma taça de vinho. Berengar sorriu e aceitou o álcool graciosamente. Obrigado, boneca. Depois de dizer isso, Ishar sentou-se ao lado dele e pegou um copo para si. O rei da Áustria e o embaixador do Império de Anhangpur conversaram um pouco enquanto continuavam sua jornada para Innsbruck. Considerando que Kufstein também estava dentro dos Alpes tiroleses, não demorou muito para que os dois chegassem ao seu destino. Ao descer do trem real, o irmão mais velho de Linde, Leutbert, que era a autoridade governante da cidade, imediatamente cumprimentou Berengar e seu convidado. Saudações, Majestade. Já faz muito tempo desde que você esteve na casa de meus ancestrais. Acredito que a última vez que você nos agraciou com sua presença, você abriu um buraco nas paredes de minha cidade com seus canhões. Berengar riu ao ouvir esta resposta. Era verdade. Fazia muitos anos desde que ele visitou a cidade que já foi a capital do Tirol. Ishar olhou para os dois homens confuso. Ele não tinha ideia da história recente pela qual a região da Áustria havia passado, ou quão rápida foi a ascensão de Berengar ao poder. Os anos foram gentis com Leutbert. Como governante de uma das cidades industriais mais proeminentes do reino, o filho pródigo do falecido Conde Lothar recebeu muita riqueza e prosperidade por vários meios, como aluguel de propriedades pertencentes à sua família e abertura de seus próprios negócios, que agora dominavam o país. Vários setores. Naturalmente, após as reformas políticas de Berengário, quaisquer impostos arrecadados pelo governo local não deveriam ser depositados no tesouro do nobre que detinha o título da terra, mas sim transferidos para o tesouro real em Kufstein. A coroa então alocaria esses fundos para as várias cidades e distritos do reino com base no orçamento federal e nas necessidades do povo. Por causa disso, a nobreza da Áustria extraiu a maior parte de sua riqueza de corporações privadas, nas quais eles usaram suas vastas fortunas familiares para formar e investir. Leutbert não foi exceção a essa regra e até abriu sua própria empresa siderúrgica, que produzia uma grande quantidade de vários aços. Berengar tinha um sorriso largo no rosto enquanto se engajava em uma conversa fiada com o conde antes de levar Ishar para sua fábrica de armas. A propósito, sua irmã está bem. Eu sei que vocês dois se comunicam pouco ultimamente, mas você deveria pelo menos estar ciente de que tem 3 sobrinhos e sobrinhas. Leutbert apenas acenou com a cabeça em silêncio quando ouviu isso.
Era natural que Lindy tivesse mais filhos depois de Hans. A última vez que a viu, ela já estava grávida durante o casamento. Embora ele tivesse levado sua irmã até o altar durante a cerimônia, ele não o fez por bondade em seu coração. Se não fosse por Berengário ordenando-lhe fazer tal coisa, ele teria ficado completamente longe do casamento de sua irmã. Havia muito ressentimento no coração do jovem em relação à sua irmãzinha. A seus olhos, ela era responsável pelo destino de seu pai. Era bem provável que Lothar tivesse sucesso em sua tentativa de tomar o controle do trono ducal da Áustria do falecido duque Wilmar se Lindy não tivesse ajudado Berengar em seus esforços. Se não fosse pelos esforços de Lindy nos bastidores, havia poucas dúvidas na mente de Leutibert de que Berengar nunca teria sucesso em suas primeiras conquistas. Embora Berengar possa ser um comandante capaz, cujos exércitos possuíam tecnologia mais avançada do que seus inimigos, houve muitos casos em que, sem a ajuda de Lindy, ele teria falhado ou até perecido muito antes de poder desafiar Lothar abertamente. Leutibert perdoou Berengário por usurpar seu direito de primogenitura. Afinal, ele podia entender o raciocínio do homem para tomar tais atitudes. Foi Lothar quem conspirou contra Berengar no começo e foi pelo menos parcialmente responsável por mais de um atentado contra sua vida. Apesar disso, ele não podia perdoar Lindy facilmente, já que suas ações eram totalmente traiçoeiras. Pelo bem de seu amante, que ela não conhecia há muito tempo, ela traiu sua família e apoiou as ações de seus inimigos, o que acabou resultando na morte de seu pai e no declínio de sua casa. Embora a família von Habsburg-Innsbruck fosse agora mais rica do que nunca, o respeito, o poder e a autoridade que antes comandavam haviam diminuído significativamente. De governar todo o Tirol a governar a cidade de Innsbruck e as aldeias vizinhas. Havia apenas uma pessoa para culpar por isso, Lindy von Kufstein. No entanto, Leutibert não deixou nada disso atrapalhar seu julgamento e, finalmente, mostrou a Berengário o respeito que um poderoso conquistador merecia. Sua Majestade, há algo em que eu possa ajudá-lo enquanto estiver aqui na cidade de Innsbruck? Berengário apertou o ombro do cunhado enquanto descrevia o que planejara para o dia com detalhes suficientes. Eu apenas planejo mostrar ao embaixador do Império de Anhangpura alguns produtos que ele deseja comprar do arsenal de Innsbruck, bem como mostrar sua eficiência na batalha. Se você puder reunir a guarnição local para dar a ele uma breve exibição dos arquebuses e canhões Falconet, eu agradeceria muito. Leutibert acenou com a cabeça em resposta a isso, antes de fazer uma saudação adequada ao rei. Isso será feito, Sua Majestade. Berengar riu ao ouvir isso antes de comentar sobre a formalidade de Leutibert. Não precisa ser tão formal comigo, Leutibert. Somos irmãos por lei. Então eu me sentiria muito mais confortável se você me chamasse pelo meu nome. Leutibert acenou com a cabeça com uma expressão forçada ao seguir as instruções. Claro. Berengário depois de dizer isso, Berengar trouxe Char para o arsenal de Innsbruck, que cuidava da fabricação da maioria das armas exportadas da Áustria para nações estrangeiras. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.